Fala pessoal, essa semana a gente foi surpreendido aí com essa discussão da CVM com o fundo MXRF. E tem muita gente falando que é o fim dos fundos imobiliários, que os fundos imobiliários não vão pagar dividendos, que agora a tributação vai ser mais alta. Então tem muitas questões aí envolvendo toda essa discussão que eu quero tratar nesse vídeo. Se você se interessa pelo assunto, assiste até o final para ficar por dentro. Então, pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender aí quais são os reflexos dessa decisão da CVM e vamos ver quais são as questões que a gente precisa resolver, né? Quais são as grandes dúvidas. Se os FIIs com prejuízo contábil são obrigados a parar de pagar proventos aos cotistas por conta dessa decisão da CVM. E a grande questão também é se isso tem algum impacto, algum reflexo tributário para o fundo ou para os cotistas, tá? Vamos aqui dar opinião aqui em relação a isso, tá? Quais são os reflexos dessa decisão da CVM, tá bom? Então vamos lá. A decisão disse aí em resumo que, desse modo, caso a distribuição de resultado seja superior à soma do lucro líquido do exercício com o montante de lucros acumulados do exercício anterior, há uma transação de restituição ou devolução de capital entre fundo e entre cotistas, com transferência de recurso do PL para os cotistas, os detentores das cotas, né? Então ele nada mais está falando aí do que o que dispõe a contabilidade, tá? Que no meu entendimento já deveria estar sendo aplicado. Vamos tentar entender o porquê, né? O que é dividendo em conceito estrito? Dividendo é a parcela do lucro. Se não tem lucro, não tem dividendo, tá? Das empresas das empresas aqui, no caso, entidades, né? No caso a gente pode colocar aqui também o fundo imobiliário, destinado aos acionistas como forma de remuneração. É a remuneração do cotista, né, em relação ao seu imóvel. Isso é dividendo. E a amortização é o pagamento referente à devolução de capital do fundo imobiliário. Então, quando o fundo, que é a analogia, como se fosse a vaquinha, né? O dividendo é o leite e a amortização é um pedacinho da vaca sendo devolvido ao cotista, tá? Vamos lá, vamos tentar aqui também estabelecer alguns entendimentos. Os FIIs, assim como as empresas, precisam respeitar regras contábeis ao escriturar as suas demonstrações financeiras, tá? A contabilidade ela é uma só, não importa se é para fundo imobiliário ou se é para empresa. As normas contábeis elas valem para as duas entidades, tá? E o objetivo da contabilidade, e por isso o fundo tem que respeitar as regras contábeis, é informar os usuários da contabilidade a real situação patrimonial da entidade. Então, se você está pagando dividendo em contrapartida com prejuízo, isso distorce a situação patrimonial da entidade. Tá? Isso diminui ali, de certo modo, o valor patrimonial. Isso não diminui o valor patrimonial de uma forma artificial, né? O patrimônio vai ficar maior e isso pode distorcer a situação real do patrimônio. Tá? A contabilidade é ciência autônoma, não existe uma contabilidade para cada tipo de entidade, não existe uma contabilidade especial para fundo imobiliário, né? Apesar de existir uma ICVM que trata desses aspectos contábeis para os fundos imobiliários, né? Que deve também ser respeitada, tá? Mas aí ela faz parte da contabilidade, né? Das normas contábeis, tá? Quando a gente fala de dividendos, pessoal, inclusive, até para fortalecer o entendimento da própria CVM, quando a gente vai para a lei de contabilidade, a Lei 6.404, a Lei das SAs, ela coloca lá em seu artigo 201 que trata sobre dividendos, né? A companhia somente poderá pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, tendo contrapartida, né, o dividendo com a conta de lucros acumulados ou lucro do exercício, tá? Ou reserva de lucro, se houver, né? E a conta de reserva de capital em caso de ações, que não é o caso. Tá? A gente ignora essa questão aqui. A distribuição de dividendos com inobservância do disposto implica a responsabilidade solidária de administradores e de fiscais, ou seja, do Conselho Fiscal. Inclusive, pode haver responsabilidade, aí em casos, né, de mais graves, de distribuição fraudulenta de dividendos, que aqui a gente não está falando disso, tá? A gente está falando de uma divergência de entendimento contábil, tá? Então, pessoal, eu vou tentar aqui exemplificar um pouco, trazendo aqui um desenho, né? O que é que costuma acontecer nos fundos imobiliários e por que alguns fundos imobiliários às vezes dão prejuízo e isso pode assustar
os cotistas, tá? O balanço do fundo, do patrimônio de um fundo imobiliário, né? A gente coloca aqui ativo e passivo, tá tratando aqui de um fundo imobiliário de tijolo, é o que? É um caixa, tá? Um caixa, né? Os imóveis, as propriedades para investimento, tá bom? Basicamente o ativo é isso aqui. No passivo a gente tem as obrigações, tá? São os valores a pagar, a taxa de administração, tal, né? E a gente tem o patrimônio líquido, que é o quê? O capital social, né? As cotas integralizadas, como os fundos imobiliários chamam essa conta, e a conta de lucros ou prejuízos, tá? Basicamente é isso aí que acontece, né? Quando a gente vai para o resultado dos fundos imobiliários, o que é que acontece? E aí gera um pouco de dúvida, né? Como o fundo tem que respeitar as regras de contabilidade, né, o IFRS, o International Financial Reporting Standards, que obriga o fundo a fazer avaliação patrimonial, e isso é que causa essa divergência de lucro contábil com lucro do caixa, o que é que acontece na prática, né? O fundo tem lá, na sua DRE, tá? Vamos simplificar aqui. O que é que você espera que tenha na DRE? A linha de receitas com aluguéis, né? Vai ter lá, sei lá, mais um resultado aqui de 10 milhões, por exemplo, receitas com aluguéis. Se o fundo tem imóveis, digamos que esses imóveis, ele nesse ano aqui, foram valorizados. Subiram aí no valor de 5 milhões. A gente tinha aqui 10 milhões de patrimônio. Então você joga um lucro aqui, né? Do AVJ, avaliação a valor justo dos imóveis, tá? Positivo de 5 milhões. Tá? E aí o que é que gera de lucro? 15 milhões. O lucro contábil. Só que esse lucro contábil de 15 milhões, ele não é o lucro que de fato o fundo pode distribuir. Tá? A norma que a lei, né, deixa eu adiantar aqui um pouco, que a lei 6.668 coloca, ela obriga, o artigo 10º, né, ela obriga que os fundos deverão distribuir, ou seja, é uma obrigação. Os fundos deverão distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% do seu lucro apurado segundo o regime de caixa, com base semestral, né, 2 vezes ao ano. Até 30 de junho ele deve ajustar e até 31 de dezembro. Aí muita gente está aqui com dúvida se isso seria, se esse entendimento da CVM se chocaria com o que está disposto aqui nesse parágrafo único do artigo 10 da Lei 8.668. Não, gente, a gente precisa entender aqui que são duas leis diferentes. A gente está falando de uma lei da contabilidade, tá? E da ICVM lá de contabilidade de fundo imobiliário, e estamos falando da Lei 8.668 que coloca aqui obrigações para fundos imobiliários. Não são obrigações contábeis, tá? A Lei 8.668, em seu parágrafo único do artigo 10º, ela diz o seguinte, que o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu lucro de caixa, tá? E isso não é incompatível com o que a CVM está dizendo, e eu vou explicar por quê, né? A gente falou aqui, por exemplo, que houve um lucro contábil de 15. Nesse caso aqui, qual é o lançamento correto? Tá? Vou tentar colocar aqui embaixo. Se você teve um lucro de aluguel de 10, que é o lucro de caixa, a gente teria que distribuir aqui pelo menos 9,50, tá? Nesse caso aqui que tem lucro, 9,50 no mínimo a título de dividendo. Beleza, nesse caso aqui a gente tem lucro, não tem problema. Mas e se não tivesse lucro? Vamos tentar aqui imaginar uma situação diferente, né? Se não tivesse lucro, como é que ia ser feito, tá? Vou pagar aqui, refazer essa conta, tá? Vamos fazer aqui de novo. Então, vamos aqui para o lápis. Uma DRE de um fundo de tijolo que deu prejuízo, né? A gente tem aqui a receita com aluguel. Com aluguel, vamos colocar aqui 100 milhões, tá? Recebeu 100 milhões. Os fundos foram avaliados, tá? Reavaliados com AVJ, valor justo, tá? Seguindo o CPC contábil, que isso é uma obrigação IFRS, como eu falei, né? E esses fundos foram avaliados em menos 120 milhões, tá? Ou seja, o imóvel desvalorizou muito aqui. Mais ou menos, se a gente está falando de um yield de 10%, né? O patrimônio vale 1.000, né? 1 bilhão, e o fundo, o AVJ aqui foi de menos 12%, tá? Desses 1 milhão, 120 milhões. E aí diminuiu 120 milhões. Isso tem que ser reconhecido
no resultado, segundo as normas de contabilidade. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter um prejuízo contábil, né, de 20 milhões. Agora, esse fundo, ele aqui não está obrigado a cumprir o que dispõe o artigo 10º? Negativo. Continua obrigado, porque o artigo 10º é obrigação para fundos imobiliários. Não tem nada a ver com a contabilidade. Só que como é que esse lançamento tem que ser feito? Desse prejuízo contábil, a gente tem que expurgar, tá, o valor do AVJ. A gente coloca aqui o AVJ, expurga o AVJ, tá? Tira aqui os 120, né? Então, para a gente expurgar, a gente vai ter que somar 120, né? E aí a gente tem o lucro caixa de 100, né? E aí o artigo 10º diz o quê? Daqui você tem que distribuir pelo menos 95, que seria o equivalente a 95%, tá? Então é isso aí que está sendo em discussão. E aí as pessoas se perguntam, Vitório, será que isso traz algum reflexo tributário? A gente já viu aqui que os dividendos continuam a ser pagos, tá? Então aquela primeira pergunta lá que a gente se fez, né? Deixa eu ver aqui. Os FIIs com prejuízos contábeis são obrigados a parar de pagar proventos? Não. Continua pagando proventos. Só que a contrapartida vai ser diferente, né? A contrapartida vai ser diferente, deixa eu explicar aqui, né? Ela não vai ser em contrapartida aqui de lucros ou prejuízos, né? Se houve lucro. Como é que seria feito aqui normalmente, né? Se você tem um caixa aqui, no caso a gente vai distribuir 95, né? Tem um caixa aqui de 95. Não tem um caixa de 100, né? Vamos colocar o caixa certo aqui. Que foi o resultado de caixa foi 100, né? Então a gente tem um caixa de 100. E aqui a gente tem no capital social 1 bilhão, né? 1 bilhão e teve um prejuízo de 120, tá? O que é que estava sendo feito? Se estava creditando aqui caixa, né? Você tirava aqui de caixa, estava creditando caixa e estava debitando prejuízo acumulado. É isso que o MXRF aparentemente estava fazendo. Então ele estava debitando prejuízo acumulado. Então ele colocava aqui menos 95. Né? Escriturava dessa forma e aí o prejuízo acumulado aumentava, distorcendo o valor patrimonial da entidade. Tá? Então qual é o lançamento correto? Vamos apagar aqui isso daqui, né? Segundo a CVM, né? E segundo a contabilidade também, né? Então, qual era o lançamento correto que deveria ter sido feito? É a gente creditar o caixa, diminuindo o caixa, tá? No valor do provento e tirar o provento aqui, debitar a conta de capital social, diminuindo aqui esse valor, né? Como era de 95, iria aqui para 905. Beleza? O novo valor do capital social. E aí seria pago normalmente. E aí a outra dúvida que surge é se isso tem algum reflexo tributário, né? Vamos tentar ver aqui se há algum reflexo tributário. Eu vou mostrar para vocês também que não há reflexo tributário tanto para o cotista como para o fundo, né? Para o fundo não muda nada porque ele já tem aquele caixa, ele não está vendendo nada, não está sendo obrigado a vender nada para pagar o provento, tá? Ele já tem aquele caixa, então ele vai distribuir normalmente em contrapartida de amortização, a conta do patrimônio líquido de amortização, né? Mas para o cotista pode haver uma diferença. Mas vamos fazer um exemplo aqui para mostrar que não há. Vamos imaginar aqui o fundo X. Fundo X, tá? O fundo X tem um valor de mercado, vamos botar aqui, de R$ 110, tá? E você comprou ele lá, seu preço médio é de 100, né? Quando você apura o ganho de capital, o que é que acontece? O ganho de capital, ele é de 110 menos 100 de 10, né? Quanto é o IR aqui nesse caso? 2, né? 20%. O que é que acontece se esse fundo X realiza uma amortização de R$ 10? Amortização de R$ 10, né? O que é que acontece com ele? Quando você diminui o valor patrimonial em R$ 10, automaticamente o valor de mercado do fundo, tá?
ele é reduzido em R$ 10. Então ele vai para R$ 100. O seu preço médio, ele também é amortizado em R$ 10, vai para R$ 90. Qual é o seu ganho de capital? Os mesmos R$ 10. Qual é o IR nesse caso? Os mesmos R$ 2. Então não há reflexo tributário de agora em diante, né? Se houver retificação da contabilidade para trás, aí sim haverá. Mas eu não sei se isso foi decidido lá pela CVM, se a CVM vai obrigar o fundo a fazer isso. Mas o fato é que, de agora em diante, não haverá diferença do ponto de vista tributário em relação a essa questão da amortização. E eu vou gravar um vídeo para quem usa a minha planilha de investimentos, mostrando como é que você vai escriturar as amortizações nos seus fundos imobiliários. Elas tendem a acontecer mais agora, né? Haja vista que alguns fundos não estavam aplicando esse entendimento. Mas também não vai ser algo que vai acontecer com muita frequência, porque o normal é que o fundo tenha lucro contábil, tá? Então, galera, vamos adiante aqui para fechar, né? Já respondemos aquelas duas perguntas, né? E aí a gente pode concluir a nossa discussão, tá? Deixa eu mostrar aqui o vídeo, né? Concluir a nossa discussão aqui, demonstrando que não há diferença do ponto de vista tributário, não vai haver reflexo para o cotista, vai complicar um pouquinho mais ali a questão do controle do seu preço médio, mas quem usa aqui a planilha, eu vou mostrar no vídeo, que não é nada demais, é muito simples. Vocês vão registrar aquilo ali tranquilamente lá na planilha, quando acontecer, né? Eventualmente quando acontecer, tá? E do ponto de vista lá da contabilidade também é uma obrigação que era para ter sido aplicada já antes. Inclusive as auditorias que avaliaram essas contabilidades deviam ter apontado isso daí, né? Não sei se apontaram, não sei se não apontaram, mas o fato é que deviam ter apontado. Então, sim, a CVM está correta. E por que isso é importante? Como eu falei, né? A intenção da CVM é que as demonstrações contábeis reflitam a real realidade do patrimônio. Que você olhe para a contabilidade e você saiba como é que está o patrimônio desse fundo imobiliário. Então isso é importante. Se a gente permitir que isso seja feito, fundos que sistematicamente tenham prejuízos acumulados, né, tenham prejuízos contábeis, fique distribuindo dividendos, o que é que pode acontecer? A gente pode legitimar aqui um esquema de pirâmide, né, com o uso de fundos imobiliários. Porque ele está pagando ali, está amortizando, está usando capital para pagar provento. E está escriturando isso da forma equivocada. Tá? Então a CVM está correta sim. Isso é um ato em defesa do cotista, muito pelo contrário, não é um ataque ao cotista, ao investidor, como algumas pessoas estão vendo. Está regulando o mercado, que é o papel dela, né? E está vendo isso daí. E não estou dizendo aqui, gente, que está havendo uma fraude ou algo do tipo, que algum fundo imobiliário é uma pirâmide. Nada disso. Eu estou dizendo que isso poderia acontecer caso esse entendimento não seja aplicado. Tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, compartilha com seus amigos e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.